Saudações galera, Giuliano Antoniolo aqui. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma técnica bastante interessante de otimizar o seu trabalho com uma lâmina, com uma faca em campo na hora de trabalhar com madeira. É uma técnica também que oferece bastante segurança sobre toda a força que está sendo utilizada, então fiquem de olho. Mas antes da gente falar sobre isso, só deixa eu dar um toque para vocês. A Escola Mestre do Mar está com um curso de sobrevivência 100% online, como sobreviver na natureza, onde a gente ensina, além dessas formas de trabalhar com lâmina, outras técnicas e aspectos fundamentais para aumentar as chances do sobrevivente numa situação de sobrevivência em ambientes naturais hostis. Então corram embaixo agora na descrição do vídeo, cliquem lá no link que a gente deixou e falem com a nossa equipe de vendas, porque eles vão esclarecer todas as dúvidas, beleza? Uma faca, um facão, um machado, um canivete, todas essas são ferramentas que fazem parte do uso aí mateiro, da lira mateira, do praticante de bushcraft, do homem do campo mesmo, das populações indígenas, de qualquer pessoa que esteja no meio do mato e precisa de uma lâmina para trabalhar. Obviamente não quer dizer que você está igual eu estou aqui na Mata Atlântica, eu tenho um facão, eu não vou sair cortando árvore, derrubando, fazendo corte de árvore ilegal, esse tipo de coisa, não é sobre isso. Mas utilizar uma faca, por exemplo, para pequenas tarefas que envolvem o trabalho com madeira mesmo, são aspectos que fazem parte do cotidiano, fazem parte do dia a dia, da vida, da lida mateira. Só que a gente precisa de saber como utilizar essas lâminas com segurança, porque da mesma forma que elas representam uma ajuda na sobrevivência humana, no desenvolvimento humano aí ao longo da nossa jornada, desde que a gente aprendeu a confeccionar ferramentas cortantes, e elas são de fato aí as principais ferramentas para o mateiro, né, para quem está aqui nesse tipo de contexto, elas também podem representar um risco muito grande para esse mesmo usuário, né? Se você utilizar mal uma faca, um canivete, um facão, um machado, você pode ter acidentes sérios aí, você pode se cortar de maneira que você venha a morrer, se pegar uma artéria, dependendo do tipo de corte, causar uma infecção aí, se estiver muito longe, não der para tratar. São problemas que estão relacionados aí ao mau uso de lâminas, né? E muita gente às vezes vê propaganda de lâmina, sei lá, na internet, enfim, em vários locais, e fica nessa coisa de comprar lâmina, mas não se preocupa em saber utilizar essas lâminas que a pessoa adquire. Então já fica aí meu toque, seja você um colecionador ou mesmo alguém que utiliza facas, facões e canivetes aí no mato, não só colecionem, aprendam a utilizar com proficiência, segurança e responsabilidade essas lâminas, porque, como eu falei para você, se vocês tiverem um acidente, mesmo em casa isso pode acontecer. Isso pode comprometer muito a saúde e a segurança de vocês e até de outras pessoas que possam estar em volta. Eu mesmo, ao longo dessas décadas que eu estou trabalhando e praticando bushcraft, as artes do mato, eu já tive várias vezes pequenos cortes com lâminas. Eu vou citar alguns aqui para vocês, só para vocês entenderem o contexto. Uma vez, trabalhando com um canivete suíço, fazendo entalhe, desses canivetes slip joint, que ele abre e fecha com a mão assim, simples, não tem trava de segurança nem nada. Eu estava utilizando a lâmina principal dele para fazer um entalhe e eu fiz uma pressão para o lado que a lâmina dobrou. E quando ela dobrou, ela pegou em cima do meu indicador, do dedo médio e do anular aqui e cortou o indicador e o médio, me cortei feio. Só que dessa aí eu estava no quintal da minha casa, mas utilizando uma lâmina para praticar bushcraft. Uma outra vez eu estava no mato, eu tinha afiado uns facões, meio de um amigo meu, eu já tinha terminado o fio, já o facão estava cortando só de olhar para ele. E eu peguei o facão pela ponta e pelo cabo aqui e ele escapou da minha mão. E meu instinto foi, na hora, no reflexo, pegar o facão no ar. E na hora que ele soltou, eu corri e peguei no ar. Cara, esses 3 dedos aqui entraram bonito para dentro da lâmina, né, para cima, sobre a lâmina, assim, a lâmina cortou. E a sorte, e não é sorte, porque eu havia me preparado, mas ainda bem que eu tinha comigo um kit de primeiros socorros para fazer um curativo ali e tratar aquilo ali, então não representou um problema, já que eu tinha a maneira para tomar conta e cuidar desse acidente. Mas poderia ter sido muito pior, e aconteceu comigo, uma coisa assim, que eu nem pensei, o facão soltou da minha mão no reflexo, eu corri lá e peguei. E a gente vê, além desses erros que eu já cometi, pessoas, por exemplo, a pessoa pega, vamos supor que isso aqui fosse um pedaço de madeira, tá? É uma folha, mas vamos supor que fosse um pedaço de madeira. A pessoa vai fazer um entalhe, ela coloca a mão dela apoiando com a ponta da lâmina em cima, a ponta da faca em cima. Então, se esse pedaço de madeira escapole, existe uma chance muito grande da faca cortar a mão da pessoa, atravessar a mão da pessoa. Ou a pessoa vai fazer um corte, utiliza a perna e a coxa, por exemplo, como apoio
para fazer um corte desse. Então, se a sua carne está na frente do caminho dali, porque a lâmina, a faca ou o canivete vai percorrer, existe uma chance de você se cortar. Uma outra coisa importante, quando você estiver trabalhando com lâmina, afiando uma lâmina, por exemplo, ou manuseando de qualquer forma, não fica conversando, não fica trocando ideia, não fica falando, porque você tende a dispersar a sua atenção. Um segundo que você dispersa a sua atenção, você pode se cortar. Então vamos supor que eu estivesse trabalhando com ela aqui, utilizando, eu não ia ficar falando igual eu estou falando agora. Agora eu estou com a lâmina parada aqui na minha mão, praticamente eu não tenho chance de me cortar com ela. Mas se eu estivesse falando e utilizando aqui, em algum momento, sim, eu poderia me distrair e ter um acidente. Já vi isso acontecer. Inclusive até em programa de televisão, além de acontecer comigo e com outras pessoas que eu conheço. Então são todas essas medidas de segurança, de atenção que a gente tem que ter quando estiver trabalhando com uma lâmina, uma faca, um canivete, um facão. Eu já falei sobre isso também em outras técnicas de segurança para uso e manuseio de facão, por exemplo, podem checar aí no YouTube, mas agora especificamente quero mostrar para vocês uma pegada muito interessante. Eles chamam em português de pegada invertida, em inglês eu gosto mais do nome em inglês, eles chamam de power grip. Seria a pegada de força, pegada de poder, uma tradução bem tosca assim, que tem a ver com você utilizar uma quantidade de força grande no corte, mas você vai ter muito controle sobre essa força. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse afiar a ponta desse graveto aqui. Eu preciso entrar bem para dentro da madeira. Então aqui eu vou precisar colocar muita força e quando eu vencer a barreira, olha só o que acontece com a minha mão. Toda essa força vai ser dispersa e eu vou produzir esse arco aqui, esse ângulo de abertura, com uma amplitude muito grande. Se eu tiver com a minha perna no meio, por exemplo, eu posso acertar. Se tiver alguém aqui perto, uma vegetação de espinho, eu posso esbarrar. Ou eu posso estar num contexto onde eu não tenho uma área muito grande ao meu redor para eu fazer isso. Então, esse tipo de corte assim, ó, que eu preciso de colocar muita força e ela, de repente, quando corta o material, essa força ela é projetada para fora com a lâmina nesse arco bem amplo, isso pode causar um acidente. Eu não tenho muito controle de toda essa força. Uma hora que eu venço a resistência aqui da madeira, ela sai, a minha lâmina sai esmurrando o ar por aí, isso é perigoso. Então com essa pegada agora, com esse tipo de corte que a gente vai fazer, eu vou utilizar bastante força, como eu já tinha falado anteriormente, mas com um controle igualmente grande sobre essa quantidade de força. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou inverter a minha pegada, até por isso que o nome dela em português é pegada invertida, porque a pegada normal é eu segurar a lâmina desse jeito, né, com a espinha para cima, a ponta para frente e o fio para baixo. Nesse caso, o que eu vou fazer é diferente, eu vou inverter a pegada, a espinha, né, da faca vai ficar para baixo e agora o fio ele fica para cima. Observe essa parte aqui da minha mão, ok? Essa parte mais ou menos aqui, as pontas aqui da junta onde dobra. Eu vou trazer essa parte aqui, vou apoiar no meu peito assim, ó. Tá vendo? Essa parte aqui está apoiada aqui no meu peito. Eu vou fazer esse tipo de movimento de alavanca. Agora eu tenho uma força sendo projetada na direção do meu peito, eu vou fazer a torção para a lateral como eu faria com uma alavanca, usando o princípio da alavanca. Isso vai me possibilitar esse controle sobre essa força grande que eu estou projetando para fazer o corte. Exatamente por conta dessa pegada invertida, está apoiada aqui na minha costela, aqui em cima. E agora vocês vão observar como que eu consigo entrar e morder bem dentro da madeira e dispersar uma quantidade de energia muito grande e ainda assim ter um controle muito grande sobre ela. O que eu vou fazer aqui agora é só ajustar o ângulo aqui da faca para ele morder melhor aqui para dentro da madeira, ok? Vamos supor isso aqui, ó. Olha só. Tá vendo a quantidade de material que eu tirei? É isso aqui que eu tô fazendo, ó. Tô fazendo esse movimento aqui, ó. Esse trabalho. Aqui, ó. E eu mordo com a faca aqui dentro da madeira e faço isso, ó. Estão vendo, ó? E eu consigo tirar então uma quantidade enorme de material aqui, ó. Eu posso trazer a minha pegada mais para próximo da ponta ou não, dependendo do tipo de controle que eu tiver. Eu ainda posso usar aqui a parte de trás dela, apoiada aqui no braço, para me ajudar a ter mais controle. Tá vendo como ela é uma madeira longa bastante? Eu posso fazer isso. E o que eu quero que vocês observem é a quantidade de material que eu estou tirando aqui, ó. Olha só. Olha a lasca que eu tirei aqui, ó. Ela vinha aqui em cima, eu consegui tirar todo esse material aí, usando essa força toda e também com um controle grande sobre ela, diferente do que eu conseguiria. Eu vou te falar que desse jeito aqui, para eu conseguir tirar, não a mesma quantidade,
pouco próximo daquilo ali. Eu tive que usar muito mais força, inclusive foi muito mais desconfortável, desengonçado fazer isso aqui, e eu tive toda essa dispersão de energia aqui do lado. Então, realmente, em termos de eficiência, quando eu preciso de usar uma força maior, essa pegada aqui é melhor, ó. Tá vendo? A quantidade de material que eu estou tirando. Olha só. Para eu utilizar toda essa força com essa pegada tradicional, e talvez eu não conseguisse, por conta do ângulo de ataque eu não ia conseguir colocar força o bastante. Então, olha só, consegui uma ponta fininha aí, ó. Fininha, utilizando só a pegada invertida, ou power grip, como é chamada em inglês. Essa é uma técnica que eu aprendi já há muito tempo, tenho utilizado também há muito tempo e gosto bastante por conta disso que eu já falei. Ela me possibilita usar uma quantidade muito grande de força e energia, ao mesmo tempo que ela me permite também controlar toda a dispersão dessa força e energia na hora de realizar o corte nesse material. Galera, se vocês curtiram esse vídeo, por favor, cliquem aí embaixo agora no botão de gostei, se inscrevam no nosso canal, façam parte também do nosso clube de membros para uma interação mais próxima comigo. Esse aqui foi o Giulio Antoniolo, a gente se vê no mato, minha gente. Um grande abraço.